Salve família, um novo episódio de Criatives e que bom ter você aqui à mesa com a gente. E eu quero lembrar que o que você traz para essa mesa também é importante, por meio do seu comentário, por meio da sua curtida e também potencializando o que falamos aqui para outras pessoas. Então, aqui falamos de criatividade, aqui falamos de espiritualidade, falamos de liderança e o grande objetivo é ativar as boas ideias aonde você estiver. Quero lembrar que a gente está no canal de cortes também no YouTube, Criatives e Cortes, e também nós estamos no TikTok. Se você ainda não nos segue nessas redes sociais, você está lá e não nos segue, é só você nos encontrar lá e vai ser bom estar com você também nessas redes sociais. E nesse começo aqui, antes de falar do nosso convidado de hoje, eu quero falar aqui de um conceito de criatividade na sua liderança. É muito comum, no contexto da liderança, de uma equipe, você terceirizar a criatividade para um grupo específico. Normalmente, são os designers, são os redatores, são os produtores de vídeo, de foto, e às vezes se espera muito desse time que eles sejam criativos. Mas, na verdade, uma boa equipe hoje em dia é a equipe que tem a criatividade no seu DNA. Então, a criatividade é o quê? Resolver problemas. E é muito bom o exercício das soluções estar no DNA da equipe. Uma vez eu sentei para jantar com duas pessoas de uma grande companhia que eu avaliava ser extremamente criativa. E eu perguntei para eles como é o seu departamento de inovação, de criatividade. E eu estava ainda aprendendo sobre esse assunto e tentando entender melhor como funcionava numa grande equipe. E aí eles me responderam algo que me marcou. Eles falaram assim: nós não temos departamento de inovação, nós não temos departamento de criatividade. Isso é algo que nós esperamos de todo mundo da equipe. E quando nós terceirizamos a criatividade para um grupo específico, nós matamos as iniciativas criativas de toda a equipe. Então, às vezes, não é que nós não vamos ter os especialistas para, por exemplo, design, para comunicação, ou dentro, ou contratado de fora, mas nós precisamos trazer mais para o dia a dia a busca da criatividade como um todo. Então, nenhum departamento, por exemplo, de comunicação ou empresa terceirizada irá mais longe do que uma equipe inteira ativada para a criatividade e para a inovação. Se você é um líder, a criatividade é parte do seu dia a dia. E a sua missão é o quê? É desenvolver ambientes, desenvolver processos, desenvolver a sua equipe para que a criatividade flua mais. Conversando com o Fábio, ele gravou um podcast aqui com a gente. Você pode buscar lá, Fábio Teodorovitz. E o Fábio, ele é gestor de inovação e ele fala que o papel de uma equipe de inovação numa companhia, numa equipe de uma empresa, de uma igreja, é estabelecer ferramentas para que a criatividade flua em todos os departamentos. Ou seja, quando a criatividade estiver fluindo em todos os departamentos, aquele departamento de inovação acaba. Então, você pode até ter uma equipe que vai gerar criatividade em toda a organização, em todo o time, porém, é um departamento com data para acabar, porque o objetivo dele é todo mundo ser criativo. E eu estou aqui hoje com um grande amigo de longa data, que fez parte, por exemplo, da ativação criativa do evangelismo na nossa igreja e também no Ministério de Juventude, que eu comecei a liderar. Não precisa falar de tempo, né, de data, senão fica... o povo começa a fazer conta. E foi muito assim, foi incrível, porque ele trouxe algo novo para o ambiente onde nós estávamos. Nós queríamos viver o evangelismo, nós queríamos sair das quatro paredes, mas a gente não tinha ideia de por onde começar, como fazer, como pegar o povo que canta bem dentro da igreja, que está disponível para um culto e vem culto após culto fazer a mesma coisa na rua, ou encontrar as pessoas na rua que precisam de Jesus. E aí a gente, então, viveu assim, experiências incríveis por anos, e até hoje eu sou muito inspirado pela vida do Pedro Rocha
Júnior. Sou eu. Ele é conhecido também como Pedro do Borel. Pedro. Mas ele sempre corrige que ele não é o Pedro do Borel. Ele é o Pedro que está no Borel. No Borel. Isso aí. E hoje o seu trabalho nem é Mas no Borel. especificamente no Borel, né? Então vamos falar que é Pedro no Jardim. Pedro no Jardim. Então Pedro hoje está no Jardim Gramacho. Gramacho. Com a ONG Haja. Haja. A história é incrível, né? Porque Eu você... Sou suspeito para falar. Uma vez eu subi com você o Morro do Borel e aí você me levou até um ambulatório, um pronto-socorro. Isso. E aí você falou, não existia pronto-socorro no Borel. Isso. Então, o nosso primeiro trabalho com um barraco que vocês conseguiram alugar na época. Alugamos. Com uma maca totalmente ali improvisada, foi estabelecer aquele ambulatório, que hoje é um ambulatório ali bem estabelecido. Estabelecido, tem dentista, psicólogo, todo atendimento. É uma clínica hoje. Isso é um ambulatório bem completo, eu acho que bem interessante para a comunidade. E é interessante que eu costumo sempre falar para as pessoas, né, quando a gente fala da criatividade, a gente sempre fica ouvindo você falar que a gente sempre fica muito preocupado como é que vai começar, o que vai fazer. E eu sempre digo, comece com o que você tem, meu querido. Já começou. E falar em começar, já começou. Começa com o que você tem, porque quando você fala assim, e quando eu cheguei ele tinha um ambulatório. Só que quando você foi lá, viu o ambulatório, já tinham se passado pelo menos aí uns 15 anos ou mais. Olha só. Mas tudo começou quando o menino caiu de um orelhão, olha, um orelhão. O orelhão que não existe mais. Quebrou o queixo. Depois a gente coloca aqui descrito o que é orelhão para algumas pessoas que estão nos ouvindo. No telefone público. E quando ele abriu o queixo, eu fui lá, vem cá, que o tio vai fazer um corte. Fui lá, só lavei e botei um band-aid. Falei, ó, volta amanhã que o tio tem que trocar esse band-aid. Ele voltou outro dia, lavei, botei o band-aid. E aí fiz umas 4 vezes, seguidas, uma semana. E de repente um dia eu estava lá, ele falou, tio, o meu amigo cortou o pé. Eu falei, cortou o pé. Aí eu fui lá, limpei, botei uma atadura. E daqui a pouco esse menino começou a trazer criança que se machucava, ralava, e ele surgiu um ambulatório. Aí eu comecei a perceber que eu precisava ter mais coisas, primeiros socorros, até que um dia um menino que se machucou, Luciano, a gente chamava ele de Luciano do T. Ele trouxe para mim uma merendeira, que se transformou até num patrimônio, né, do projeto. Ele falou assim, tio, eu tenho que ter essa merendeira para tu fazer para tomar torativo. Eu não entendi nada, mas traduzindo, tio, eu vim te dar essa merendeira para você colocar o material de curativo. E ali foi o primeiro ambulatório. E a gente começou, aí foi crescendo, depois peguei uma caixa de ventilador, botei mais material dentro, até que eu peguei uma mala melhor. E aí depois a gente começou a sonhar, a gente entendeu que tinha que ter um ambulatório, e o ambulatório aconteceu e está lá até hoje. Uau. E ficou, né? Ficou, está lá. E também tem um projeto de reciclagem. Eu lembro de você contando assim, a gente criou o projeto de reciclagem para também mudar a mentalidade na comunidade que o lugar tinha que ser limpo e tudo tinha valor. E isso começa quando, depois de 20 anos no Borel, a gente entendeu o convite de Deus para a gente ir para o Egito, onde a gente morou 4 anos. E no Egito a gente trabalhou com famílias que moravam na cidade do lixo, pessoas que viviam da reciclagem. E é uma cidade do lixo, onde tem hoje 2 igrejas, que são as igrejas da caverna, né? Um lugar chamado Mocota, né? A pedra que se moveu. E aí eu aprendi muita coisa ali. Então, quando eu voltei do Egito, depois de 4 anos, depois da Primavera Árabe, eu voltei para o Borel e falei, vou começar um projeto aqui. Porque eu comecei a ver o material que era reciclado no Egito, falei, não, tem que ser aqui. Aí eu falei, como é que... Aí chamei um amigo meu que sonhava com isso, que já trabalhava com garimpo comunitário, falei, cara, vamos catar esses lixos do morro, todo esse material, isso aqui é dinheiro. E eu sempre brincava, falava assim, cara, se eu trouxer 3 famílias do Egito para morar aqui, eu vou ficar rico. Porque é muito material reciclado. Aí esse cara... Mas e agora para tu achar pessoas para ficar, que eles falam, no meio do lixo? Aí começaram 1, 2 e o nome. Aí eu falei, pô, tem que ter um nome. Eu falei, Deus, a gente precisa de um nome. Como é que vai ser? Aí eu achei o nome Tá Limpo, porque eu juntei Tá Limpo, limpando o morro e reciclando pessoas. Porque não era só limpar o morro, reciclar, mas era também trabalhar com essas pessoas que estavam ali, que já estavam longe do mercado de trabalho. Mas eu falei, poxa, Deus, me dá uma palavra aí, assim, para a gente concretizar isso, se é o Senhor mesmo. Aí eu lembrei Isaías 61. Eu fui ler Isaías 61, li uma vez, li outra vez, li outra vez. Aí a ficha caiu. Que está escrito lá assim, ó, Cristo, né, levou sobre si as nossas dores. Né, eu falei assim, não, mas não está aqui, peraí. Não
não tá. Eu estava lendo um texto que não tinha nada a ver comigo. Falei, mas aqui, Isaías 61, começa a falar assim, né? Quem deu crédito. E aí eu falei, pô, Isaías 61. Acho que esse é Isaías 53. Não, calma, vai chegar lá. Eu estava lendo um texto que na minha cabeça era Isaías 61. Eu falei 61, porque o texto que a gente tinha para subir o Borel era restaurarão os lugares antigamente assolados de geração em geração. Aí eu comecei a falar, como é que eu vou restaurar essas pessoas? Limpando o morro, reciclando pessoas, né? Restaurar o lugar. Eu falei, pô, mas com lixo. Aí veio Isaías 53, quando eu falei assim, Cristo levou sobre si as nossas dores. Aí eu falei, pô, é isso. Então eu chego à conclusão, na minha mente criativa, que a primeira reciclagem de lixo começou no céu. Porque para tu reciclar, tu precisa de quê? De um catador. Então quem foi o primeiro catador de lixo? Jesus Cristo. Como assim? Deus olhou para o mundo e falou assim, está sujo. Uau. Tem que limpar. Uau. Mas tem que ter um catador. Jesus falou, eu vou. E ele veio. Então diz assim, Cristo levou sobre si as minhas dores. Isso é plural. Então como é que fica no singular? Cristo levou sobre si a minha dor. Então logo Jesus foi o catador. Mano, aí eu chorei muito. Chorei muito porque eu entendi. E quando eu falo isso para as pessoas falam assim, mas como assim? Eu falei, cara, é só você olhar para mim. Eu era um lixo, mas ele me encontrou e ele me reciclou. Eu estou aqui. E aí surgiu, e hoje a gente tem um projeto, tem um galpão no Borel, a gente começou a chamar pessoas para reciclar o lixo, todo mundo fica, não. E hoje o Borel está extremamente uma mentalidade de reciclagem. Então hoje não passa nada no Borel. Todo mundo cata. Uau. E para si próprio, né? Para se alimentar a si próprio. Então, hoje a gente tem um trabalho lá. Então, claro que hoje o nosso projeto já pega os condomínios fora, algumas empresas, vai com o caminhãozinho, pega, e todo o dinheiro que é revertido é dividido com as pessoas que trabalham. Sensacional. O projeto está limpo. Está limpo. Limpando o morro e reciclando pessoas. Sensacional. E uma expressão muito comum para a galera ali da comunidade, do dia a dia mesmo, deles, muito próximo, muito fácil de entender e com um significado profundo. Exatamente. E é maravilhoso, não perde nada. E o Pedro é esse, né? Extremamente criativo e um resolvedor de problemas complexos com soluções simples. Eu falo que é mundo de Bob, eu falo que minha cabeça é um mundo de Bob, a gente vai sonhando. E aí, depois de voltar do Egito, a gente montou esse projeto, né, no Borel, e aí a gente começou a entender que o Borel já tinha terminado. O Borel já era um tempo, era um ciclo que já estava terminando, mas eu, humanamente falando, jamais queria abrir mão do morro. Falei, não, a gente começou do zero, não tinha nada aqui. Eu sei onde está cada prego de construção, onde está a creche, a escola de música, o ambulatório, tudo pronto. Quais foram os projetos que nasceram ali? O primeiro foi o ambulatório. Sim. Depois veio a creche. Depois veio uma escola um centro de informática. E depois surgiu a escola de música, que está montada lá hoje. Aí... E, por último, o projeto de reciclagem. Exatamente. Mas aí, nesse interesse, a gente começou a perceber que a gente tinha que abrir mão. E é duro, mano. Você falar, não, agora vamos só administrar, né? Vamos só... Mas aí a minha esposa falou uma frase bem legal, que ela diz assim, a procura de novos caminhos, o Senhor nos levou para Jardim Gramacho. E aí a história é melhor ainda, né? Porque minha esposa começou a dar uma consultoria para uma organização ali dentro. E ela sempre perguntava, eu quero conhecer a comunidade, eu preciso conhecer a comunidade para ajudar vocês, como é que vocês podem fazer uma coisa aqui para a comunidade? E houve um receio das pessoas, e ela falou, não, eu preciso conhecer. Só que era conhecido como lixão, né? Até hoje é conhecido como lixão. Particularmente, eu não gosto muito desse nome, lixão, porque ela tem pessoas. E aí minha esposa pegou o carro e entrou. Entrou e foi entrando. Quando chegou lá, um monte de gente começou a abordar, ela só trouxe alguma coisa, tem cesta básica. E ela falou, não, só vim aqui para conhecer vocês. E eu lembro que a minha esposa chegou em casa e falou, Pedro, eu achei o lugar para a gente trabalhar. Eu falei assim, meu amor, estou fora. Eu estava ainda meio, né, Borel, de luto. Estava meio, abrir mão, não quero. Tipo, vamos espiritualizar um Isaac, né? Não, dar o Isaac, não vou dar não, né? E a minha esposa ficou lá em 6 meses. Ela ia e voltava, ia e voltava. E um dia eu falei assim, ela, vamos lá. Eu fui com ela. Cheguei lá. Quando eu li o lugar, eu falei assim, não é possível. Esse lugar não existe no Rio de Janeiro. Eu não estou no Rio de Janeiro. Você conhece lá. Não é verdade. E assim, a coisa que mais me... Hoje eu falo para Deus assim, cara, como é que eu não conheci esse lugar antes? Como é que eu não vi? Esse lugar estava aqui, mano. E eu fiquei, né, assim, meio... Que lugar é esse? Eu fui para casa meio chocado, voltei. Aí
Toda vez que eu voltava com a minha esposa, eu falava, caramba. E um dia eu cheguei lá e falei assim, amor, Nádia, né? Eu falei, amor, eu vejo um jardim nesse lugar. Foi o primeiro nome que a gente deu ao projeto. Eu vejo um jardim. E a pergunta que as pessoas fazem para mim é, por que você vê um jardim? Cara, onde tem gente, tem jardim. Depende do que tu vai semear. E a gente ficou 1 ano e meio ali. 1 ano e meio andando no meio daquele pessoal, brincando, conhecendo as pessoas, as histórias. E a minha esposa tinha um link lá das crianças que ela estava ajudando como amamentar, como cuidar e tal. E aí, um dia a gente estava passando num beco, ela olhou assim para uma árvore e falou assim, eu quero comprar essa árvore, Pedro. Eu falei, como é que tu compra uma árvore, Nádia? Arrancar e leva? Ela, não sei, eu só sei que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. E no quintal só tinha muito lixo, um barraco e um chiqueiro. Falei, pá, e 1 mês e meio depois eu descobri que era o dono, fiz uma oferta pro cara e comprei o terreno por R$3 mil. 6 de 500. Eu financei pela Caixa Econômica Federal, meu barraco, meu chiqueiro, minha vida. E aí compramos e aí começamos. Aí começamos a reunir debaixo da árvore, começamos a tentar limpar, mas não consegui, tive que alugar uma máquina. Eu tirei uns 14 caminhões de lixo lá de dentro. 14 caminhões de lixo. Era muito lixo, com máquina. E aí começamos a limpar e a gente entendeu que a gente não tinha que fazer um projeto para aquela comunidade, mas fazer um projeto junto com a comunidade. E a gente começou a envolver as pessoas, as crianças, para limpar, para cuidar. E é interessante que a gente falou assim, a gente não quer ter portão nesse projeto, tem que ser aberto. As crianças podem entender que aqui é o lugar para elas, tipo um oásis, né? E mudar essa mentalidade, ó, isso aqui é de vocês, vocês têm que cuidar, vamos manter limpo. E hoje, se você perguntar a uma criança, fala assim, não, isso aqui é nosso e o que a gente tem que fazer é só cuidar e manter isso ali. A gente já bateu muito de frente com muitas pessoas que depois o projeto foi criando a sua cara e a gente fez tudo de container, né? E até porque é um lugar que é invasão, então a gente pensou, a arquiteta nos ajudou, falou, ó, vamos botar container, se amanhã ou depois vierem tirar vocês daqui, vocês pegam o container e levam para outro lugar. Eu falei, legal. Só que o container, ele tem um blindex, assim, de 2 por 2,80, bem grande. Porque a gente entendeu também que quando as pessoas passassem no beco e olhassem para dentro são 2 contêineres, que é a sala, né? Que era uma sala multissala, a gente queria que as pessoas que estavam passando vissem o que estava acontecendo lá dentro. E quem estava dentro não perdia a visão do que estava acontecendo lá fora. E o nome disso era transparência para a gente. As mães sabiam onde as crianças estavam, tinha sala de aula. E aí, quando o container chegou, muita gente falou assim, rapaz, você vai deixar esse vidro aí? Eu falei, não dá uma semana as crianças vão quebrar. Eu falei, não vão quebrar, não. E o container está lá para fazer 4 anos. Uau! Ninguém nunca quebrou. Porque é deles. Né? Então, quando você faz uma coisa junto com eles, não é meu. Não é para eles. E a minha esposa, eu estava lá todo feliz. Aí depois de, acho que uns 2 anos e meio, a gente começou a pensar na Aja, porque estava tomando volume, a gente falou, a gente tem que estruturar isso. Aí surgiu a Aja. A gente tinha vários nomes. Aí até uma menina, né, se ela estiver vendo, a Bianca, né, de Bauru, uma menina fantástica, ela começou a pensar na gente, no que a gente fazia. Ela falou assim, eu tenho um nome. Ela mandou para a gente. Quando ela falou Aja, a gente já entendeu logo, haja, né? Haja luz, né? Esse haja de aconteça, vai acontecer. Só que ela falou, mas tem 2 palavras, a e já. Há alguma coisa para ser feita, faça já e faça com amor. Uau. Então, aí surgiu o haja, a gente começou a sonhar com isso e começou a tomar corpo, e hoje está lá, né? Vai ficar... São quantas crianças hoje que são atendidas no projeto? São 114 crianças. 114. Hoje. Mas de uma educação, ela é integral. A criança ela chega, quem estuda de tarde, chega, passa a manhã todinha lá, já sai almoçado, e quem estuda de manhã, chega lá à tarde, também já sai com lanche. Mas a gente entende que cada criança ela é indivíduo, ela é única. E a gente gosta que aquele lugar lá é o lugar para elas fazerem arte mesmo. Mas a arte de ler, a arte de escrever, a arte de brincar, a arte de pintar, é o lugar de fazer arte mesmo. E você estava me explicando assim que a escola não é a educação tradicional do MEC, uma escola lá 1º ano, 2º ano, 3º ano. Pode ser que um dia seja. Pode ser que um dia seja, mas são 114 crianças. Qual que é o objetivo dessas atividades? O primeiro objetivo nosso, que é o nosso sonho sempre
essa criança, quando ela vem para cá, ela tem que sair daqui lendo e escrevendo. Porque quando a criança ela aprende a ler e escrever, o mundo dela né, fica muito maior. E isso para a gente é o maior desafio, porque a gente tem uma invasão muito grande escolar. As crianças não se animam. Você estava encontrando de um menino na 4ª série Isso aí é fantástico. que não sabe ler, não sabe ler pipa. Não sabia, né? Assim, não sabia. Hoje ele lê. Mas eu brincando, eu falei assim, olha só, imagina uma criança, como eu estava falando contigo, uma criança que brinca, que joga bola, que sobe em árvore, que solta pipa, tal. Você, junto com ela aqui, ela vem na 3ª, 4ª série, ela está aqui, aí você bota ali, P-I-P-A. É algo que faz parte do mundo dela, é pipa, mano. Aí você fala, o que está escrito aqui? Ela fica assim, olhando o papel, parece que o papel fica assim, ó, ela fica, aí olha para você, cara, o que está escrito aqui? Aí chuta, né? Bicicleta. Assim, vai chutando o que vem na cabeça dele. Não, olha só, de novo, vou escrever outra palavra, aí você põe B-O-L-A. Está lá no mundo dele, ele gosta de jogar, fala, eu sou Flamengo, né? Está ali no mundo dele. Mas você manda ele ler a palavra bola ou pipa, ele não sabe. Aí eu falo assim, cara, olha só, isso aqui, ó, você gosta. Ela precisa estar no ar, ela precisa ter uma rabiola. Quando você fala rabiola, ele linka, pipa! Só que ele não leu, ele sabia porque você linkou, né, os exemplos. Então, pronto. Bola. Ó, ela precisa, para ter sentido, você chutar ela no gramado. É bola, mas ele não leu. Ele só... Existe uma inteligência na cabeça dessa criança, ela é inteligente. Uma das coisas que muito me chamou a atenção, não vou falar do Morro do Borel, que existem alguns funks que a letra é muito extensa. Mas eu via meninos que mal estavam estudando, crianças, que cantavam essa música toda. E eu sempre me falo assim, como é que esse menino canta essa música toda se ele não sabe nem ler direito ou não sabe ler? Porque ele escuta. Mas o poder que ele tem de gravar é imenso, né? Como é que você grava uma música toda? Porque você ouviu repetidamente, joia. Mas eu não posso tirar a capacidade dessa criança, que ela é inteligente. Ela é inteligente. Só que aí entra um monte de fatores, né? Talvez eu expor aqui um menino que eu amo muito, né? E é o meu filho. Quando a gente descobriu que ele tinha um problema de dislexia, eu nunca ouvi falar de dislexia, que é uma coisa muito nova, o tratamento está aí. Mas ele sofreu muito. Ele sofreu muito. E graças a Deus, eu tenho amigos, né? Eu posso ter a condição de ir lá pagar um fono, psicopedagoga, vamos lá, vamos psicólogo, joia. Mas agora pensa num mundo onde criança não tem esse acesso. Pensa num mundo em que muitas mães trabalham o dia todo, ela fica no beco, na rua, fica ali, não tem. Agora, quando você olha para uma criança dessa e ela não sabe ler, e ela diz assim, eu não quero ir para a escola, eu não gosto. Não é que ela não gosta, ela que tem dificuldade. E eu vou falar do meu filho. Meu filho, ele é muito inteligente, mano. Meu filho é muito inteligente. Só que ele tinha dificuldade, ele trocava B por C, por T, por F, com S, F, S. E então, na hora das provas, ele tirava... Aí ele falava, mãe, eu sou burro. Não sou burro. Ele só mudava. Até que uma psicopedagoga foi lá e falou, ó, eu quero a prova do NOA oral. Foi outra coisa, mano. Então ele começou a perceber, não, eu sou inteligente, sim. E só essa informação mudar na cabeça dele já muda muito a capacidade, o interesse, a motivação. Eu não quero ir para um lugar onde eu me sinto humilhado, porque eu não consigo fazer daquele jeito, naquele processo, e eu perco a motivação de estar lá, de aprender, de tudo. Agora não, eu aprendo de um jeito diferente. Eu tenho uma limitação, mas essa limitação não é que eu sou burro. Exatamente. É que eu aprendo diferente. Eu tenho um outro jeito. Aí mudou tudo. Agora eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero estar lá. A gente tem um lema, um ditado, todo mundo da equipe sabe disso. A gente fala assim, haja, tudo começa na criança. É aqui embaixo, mano. Se você mudar essa estrutura aqui de valorizar, de se ensinar essa criança, você vai ter uma geração com perspectiva U. Eu vou dar outro exemplo aqui. Tem um amigo meu, né? Então, o terreno está ali, está tendo as aulas, mas eles ficam brincando de bola de gude, bola e tal. E muito palavrão, assim, que é o... Eu não vou cobrar que ele fala, não, olha, deixa eu falar para você, você não deve fazer assim. Por favor, não. É o mundo que ele vive, está ali, palavrão. Tem que começar de algum ponto, né? Só que tinha um menino que ele xingava muito, muito. Eu sempre vi que tinha alguma coisa ali que
Pô, não estava batendo. Um dia ele xingou, e toda vez que eu falava, ó, lá para fora agora, depois eu converso contigo. Aí ele ficava irritado, tacava a pedra lá para dentro. Tipo assim, para sujar o quintal, porque o quintal tá limpo. Aí um dia eu peguei ele, falei assim, ó, deixa eu falar contigo. Levei ele para uma sala, falei assim, olha para mim. Eu falei, eu sei que você não quer xingar, cara, eu sei. Eu sei que teu palavrão é só um desabafo, né? Ele ficou olhando para mim assim. Aí eu comecei a contar minha história para ele, né? A ausência do meu pai, questão do abuso. Falei que eu também achava, muita gente falava para mim que eu era burro, que eu não ia ser nada. Ouvia isso de pessoas da família, do próprio meu pai, né? Seu burro, tu não vai... E eu falei assim, eu tinha muita dificuldade. Aí ele baixou a cabeça, ele começou a chorar, mano. Ele falou para mim, tio, eu tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva. Ele falou, eu sei, cara. Eu comecei a chorar com ele. Eu falei assim, eu sei que você tem raiva. E o palavrão é só o gatilho, né? Pra você se defender. Porque tu não tá xingando teu amigo. São as coisas que te rodeiam. Ele ficava olhando para mim. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Toda vez que você estiver com raiva, tu fala assim, tio, vamos conversar. E aí eu deixei essa porta aberta. Aí hoje ele falou, tio, dá pra gente conversar hoje? Aí eu falei, vamos embora. E sempre chora. Agora é um processo com ele? Vai ser um processo, sempre. Principalmente com a criança, porque tem coisas que se eu fechar meus olhos aqui, Marcos, eu vou lembrar de coisas que aconteceram na minha vida com 6, 7, 8 anos. Né, do 8, o mais marcante foi o abuso, né, de alguém muito próximo da família. Então, essas coisas, eu fico chateado com os trem. Se você está ouvindo aí o nosso aqui, nesse momento aqui de entrevista, de bate-papo, eu fico muito triste quando as pessoas falam assim, não, porque quando você aceita Jesus, você esquece de tudo. É uma vida nova. Não é mentira. Eu tenho um cérebro, mano. Eu tenho um chip aqui que grava tudo. Se eu fechar meus olhos, eu vejo coisas que aconteceram que eu não quero ver. Mas o Evangelho me dá possibilidade de criar novos arquivos aqui, bons, né? Então, quando esse arquivo... A renovação da mente. Então, quando esse arquivo ruim que está lá ali entra, pô, eu tenho uma série de outros arquivos que eu posso falar, não, mas isso aqui, ó, pum. Esse arquivo vai fechando automaticamente, pum. Né? Porque eu levei esse arquivo aqui muitos anos, até 26 anos, mesmo depois de cristão, mas eu comecei a entender sobre perdão, até que um dia eu voltei lá onde eu morava, encontrei a pessoa que fez o que fez comigo, eu já estava com 26 anos, essa pessoa é bem mais velha, com uma bem de alcoólatra. Entrei no bar e falei com ele assim, ó, preciso falar contigo. Ele, pô, Pedrinho. Eu falei, Pedrinho não, Pedro. Eu tinha uma mistura de raiva, sabe? Umas coisas que só entende quem sente. E eu falei para ele o seguinte, ó, é o seguinte, existem coisas que só eu, você, Deus e o diabo sabe. Com o meu entendimento agora, né? Eu, você, Deus e o diabo. Porque até então, na minha cabeça era eu e ele, o que ele fez comigo. E por muito tempo eu ouvia, se tu falar para alguém, se tu falar com medo. Eu vivia com fantasma. Só que agora eu tenho um entendimento do mundo espiritual, de maldade. E eu falei, ó, tem coisas que só eu, você, Deus e o diabo sabe. Mais ninguém. Agora, o que tu fez comigo, eu não quero saber se você fez com outra criança ou não, mas o que tu fez comigo, eu quero dizer para você que eu te perdoo. E eu falei assim, eu quero te liberar, cara, aqui, ó. Você me prendeu por muito tempo. Porque tem pessoas que dão autoridade a outras pessoas na sua mente. Tem pessoas que estão presas a outras aqui dentro. E eu aprendi isso, cara. Libera essa pessoa daqui, libera, perdoa. E não é que eu vou esquecer. Se eu parar aqui hoje, eu fico emocionado, choro e lembro o que aconteceu. Mas não é também que eu escolhi. Eu perdoei ele. Aí quando eu comecei a chorar perto dele, ele falou assim, eu te perdoo. Ele falou, pô, não chora não. Eu falei, bem, olha só, o que eu tenho que fazer, você não tem que falar para mim. Eu estou aqui dizendo para você que eu te perdoo. Se você precisar de ajuda, eu quero te ajudar. Mas eu quero te liberar daqui da minha mente. Porque por muito tempo você foi fantasma aqui para mim. Né? Desencadeou muitas decisões erradas também que eu tomei, por não ter ninguém para falar. Então, para mim, quando eu olho para uma criança, e no contexto que eu estou hoje, eu sei que ele tem uma história já. Apesar da idade pequena, ela é rodeada de situações que marcam a vida dela. Então, o AJA hoje está ali com esse nome, muito mais nessa proteção para a criança. Por isso a gente trabalha com a criança, mas também trabalha com planejamento familiar, com as famílias, para dar uma sequência, né? Casa, projeto, casa, para a gente andar junto. Tem muitas soluções que são muito superficiais, né? O preconceito, o julgamento. Sim, exatamente. A gente sabe o valor, por exemplo, do mérito, das escolhas de alguém, a meritocracia, mas, ao mesmo tempo, tem ambientes que você... Ela é superficial, é uma solução superficial.
E uma das grandes ferramentas da criatividade hoje é uma ferramenta do Evangelho, Sim. que é a empatia. É você olhar e perceber a história que está por trás, qual é a dor que aquela pessoa sente, por que ela faz o que faz. E quando você vai vivendo esse mundo, você falou, eu e Nádia fomos lá por 1 ano e meio, andando, conhecendo, entendendo, se apaixonou por uma árvore que estava num terreno que foi comprado. E aí, eu vou comprar um terreno, mas quem conhece a realidade de Jardim Gramacho sabe que assim, o terreno não tem escritura, não tem... Você não paga IPTU, não tem o esgoto lá da prefeitura, né? Eu vou brincar, no cuspe, tu compra assim, vamos, cuspe comprou. Então você, então como que eu vou fazer? Eu vou abandonar porque não tem... Não, então vamos fazer container. Então os containers podem ser levados para outros lugares, mas é mais fácil abandonar, é mais fácil encontrar uma desculpa. Exatamente. Como o Rick Warren fala, né? Que a indiferença sempre encontra uma desculpa. Sim. O amor sempre dá um jeito. Exatamente. Eu vou assim, pensando, por exemplo, quando você olha para uma pessoa, eu gosto muito da minha esposa, ela tem muita particularidade porque ela sente com as pessoas, né? É bem interessante isso. E ela fala uma frase que eu amo demais. Ela diz assim, as pessoas têm nome, têm rosto e têm história. E você precisa respeitar isso. Porque só entende quem sente, mano. Só entende quem está na situação. E aí, é só andando com elas. E necessariamente tu nem tem que falar de Jesus logo, né? Você tem que andar com elas, sentir com elas. A gente fala que o Haja, o nosso projeto, nós somos construtores de ponte, né? A gente quer construir ponte com as pessoas. Se elas vão atravessar ou não, não sei. Mas construir a ponte e falar assim, cara, ó, tu pode ir para lá, mano. E Pedro, você é extremamente assim, agregador. Eu lembro que você veio aqui no nosso primeiro Reação. Reação foi o projeto que a gente estava levando o povo para a rua para evangelizar. E eu olhava e eu falava assim, normalmente o ministério de evangelismo numa igreja é um gueto. É um gueto de um povo meio... Não vou dizer que é um povo esquisito, é um povo não convencional. Enquanto tem alguém pregando lá e falando, eu quero aprender mais da Bíblia, ele está assim, por que a gente vai falar da Bíblia de novo para essas mesmas pessoas? E tem gente que nunca ouviu, eu quero falar em outro lugar. E aí cria aquela cisão clara, vira um grupo ali. E eu queria fazer um projeto de evangelismo que toda a juventude fosse evangelizar. Normalmente tem o gueto da intercessão, que é um outro povo não convencional que vê o demônio num monte de coisa vamos dar um nome e quer certo. te contar assim, não, tem um demônio ali e tal. E aí fica aquelas coisas tudo divididas. São as tribos que existem. As tribos, mas é só esse povo que tem que interceder, só esse povo que tem que evangelizar. E eu tinha a nítida impressão que eu não sabia fazer aquilo sozinho. E você foi um enviado de Deus, foi um grande amigo. Eu lembro que eu cheguei, você chegou, a gente se encontrou, eu estava namorando com a Mariana. Você já deu um calor ali, falou assim, você vai casar com o pastor, você é louca. Quase que terminou meu namoro na primeira vez ali. Acho que foi na segunda vez que você veio, a primeira vez, na segunda você já falou, mas graças a Deus ela não desistiu. Ela foi junto. Mas foi uma boa mentoria nesse sentido também. E aí... você ajudou a gente a desenvolver um projeto que todos foram para a rua evangelizar. E aí, assim, né, a gente viu o povo pagar para fazer uma inscrição, mas não era de uma conferência, era de um projeto de evangelismo. Exatamente. Aí o povo não estava assim, sendo convidado para ir evangelizar e a gente convencendo. Não, eles estavam pagando para ir, literalmente. E não era só para receber as mensagens, não. Era para você... dar, mano, você entregar o que você tem. Exato, entregar e tudo. Então, isso foi muito legal. E você, uma história que nos marcou muito, quem conhece o pastor Cláudio, do 30 Semanas. O pastor Cláudio, do 30 Semanas, ele estava com 1 semana de convertido. Ele estava com medo. Cabeludão, roqueiro, e o Pedro vem ensinar samba para a juventude. Não precisa de drogas para cantar. Canta, irmão, canta o samba. Tem um vídeo de você falando, vamos cantar o samba. Ainda vou te ensinar a samba, assim. Isso aí. E aí o Claudião lá no meio, ele cabeludão e roqueiro, e você... Pega o surdo, Claudião. E o Claudião chegou e falou, eu sou novo aqui. Não tem problema, não. Aqui não tem... Você tem que ir pra rua comigo e tal. Recebeu. Trouxe ele junto. E aí, o testemunho depois do Claudião.
Semana passada eu estava aqui comprando crack. Hoje eu estou aqui falando de Jesus. Isso é lindo. E ele olhou, porque a gente foi na comunidade Santa Cruz, em São José, onde acontecia o carnaval. Aconteceu até 2013, depois o carnaval acabou. E ali naquela comunidade, era perto do trabalho dele, e aquele lugar era onde ele muitas vezes foi lá para comprar crack. Ele estava ali com um surdo na mão, cantando uma música sobre Jesus e evangelizando, do jeito dele. E você tem uma questão que é muito interessante, você é muito conectivo. Aí você falou da Bianca de Bauru, que criou o nome. É muito legal isso, né? Eu fui ali, eu ouvi, eu não tinha nome, mas Deus mandou uma pessoa que deu o nome. Eu estava aqui tentando fazer um projeto, eu não tinha tudo, eu não tinha como fazer, mas Deus mandou você que tinha o jeito de fazer. E eu lembro que um dia eu estava na sua casa, estava eu, Fernando Diniz, estava numa reunião de líderes de jovens do Rio de Janeiro, do GKPN, a gente foi. Bom, Pedro, vocês estão em reunião de líder, tem que vir aqui conhecer o Borel. E a gente foi lá. E ali, então, você me apresentou um grafiteiro. Falou, esse cara é famoso, está no mundo inteiro. O trabalho dele, depois eu vi um trabalho dele lá em São Paulo. Marcelo Eco. Marcelo Eco. E tinha a ver com o seu projeto de reciclagem. Isso. Então, assim, pessoas extremamente relevantes se conectando. Mas essa conexão é maravilhosa. Como que tem sido isso, assim? Como que você vê isso nos projetos que você faz? Eu acho que você já começou assim, esse momento aqui falando sobre isso, né? De você não... Pô, todo mundo tem alguma coisa para dar, mano. Aí, se for perguntar sobre isso, eu vou chorar, porque Jesus ensinou isso. Né? Na multiplicação de pães, Jesus ensinou isso. Porque os caras estavam preocupados como é que ia alimentar aquele povo todo. Judas, que cuidava da contabilidade, falou, só tem R$200 aqui, manda o povo embora, porque não vai dar, não. Mas Jesus falou assim, cara, vocês estão preocupados com o que vai dar? O que vocês têm? Pois Jesus fez eles acharem um menino, cara, que tinha os 5 pães e 2 peixes. Pronto. Conecta esse menino aqui, vamos lá, vamos conectar ele nessa questão do... E aí, você pode ter esse pão para Jesus? Pode. Todo mundo comeu. E eu sempre digo assim, aonde aconteceu a multiplicação dos pães? Quando Jesus orou. Não, mano, se fosse quando Jesus orou, no outro dia na manchete de jornal estaria assim, multidão morre soterrada embaixo de pão. A multiplicação acontece quando... Tinha tido uma tempestade de pão. Exatamente. A multiplicação de pães acontece em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O menino pegou os 5 pães e deu para Jesus. Jesus pegou os pães e deu para os discípulos. Os discípulos deram para a multidão. E a multidão devolveu. Tem um dar aí. Então, quando eu penso nessa... Sensacional. Eu já tinha ouvido essa explanação só assim, que a multiplicação aconteceu quando os discípulos deram. Mas você foi muito mais profundo. Não, mas começa em João 3,16. Deus deu seu filho. Isso. Jesus o menino deu o pão. Jesus deu o pão para Deus. Não, deu graças. Deu graças. Repartiu. Deu para os discípulos. Os discípulos deram para a multidão, a multidão deu de volta. Mas eu tô aqui falando rápido, porque cada ponto tem um ponto. Tu imagina, o que vocês têm aí? Já imaginei você pregando essa mensagem. Imagina o Pedro achando o menino. Não toca nesse pão, puxa a espada, Jesus está pedindo pão. Pedro, sanguíneo. Imagina João... Pedro sendo Pedro. Imagina João achando o menino. Como é que é seu nome, filho? Você podia dar esse pão para Jesus que ele está pedindo? Claro. Eu acho que o menino vai junto e fala assim, Jesus, a minha mãe nem deixou eu vir aqui, mas depois tu faz uma oração por ela. Ele está ali do lado. Aí dá para os discípulos dão para a multidão e a multidão devolve. Então os discípulos estavam com medo, levou um pedaço e trouxe um cesto cheio. Então o dar, quando a gente fala dessa conexão de você dar nome às pessoas, isso é especial. Né? Por exemplo, quando eu falo... Todo mundo falava assim, Pedro do Borel. Cara, Pedro do Borel é joia, mas, cara, no Borel tinha uma equipe que fazia acontecer, cada um com o seu talento, o seu dom, e tem nome essas pessoas. Né? Quando eu falo, hoje o Aja é um nome muito forte, Aja. Mas eu sei que tinha uma menina lá em Bauru que quebrou a cabeça junto com o mesmo coração e aplicou o Aja pra gente, a Bianca, pum. E vai. Agora, dentro do próprio... Hoje a gente tem um projeto de coração, a fábrica de coração. Mas hoje, quando a gente vende os corações, o menino falou para mim assim, tio, e se as pessoas não gostarem do nosso coração pintado? Eu falei, vai gostar. Não, mas e se não gostar? Não, vai gostar, pô. Mas e se não gostar? Eu falei, o que você quer falar? Ele falou, não, é que eu tive uma ideia.
Vamos fazer um coração branco, bota um lápis de cera dentro e deixa eles pintarem do jeito que eles querem. Pois isso é empreendedorismo. Nem eu tinha pensado, fiquei falando, como é que eu não pensei uma coisa dessa? Então você tem que dar nome. A criança deu a ideia. E é o Samuel. Dá nome, entendeu? Então existe, então existe um potencial em cada um que você precisa conectar isso e mostrar o valor de cada um deles. Isso aí é fantástico. E tem gente que é muito mal resolvida, que fala assim, eu vou pedir para a pessoa criar para mim. Não, eu vou fazer aqui para não dar trabalho para ninguém. Essa pessoa está limitando muita coisa, né? Muito. Porque eu fico imaginando a Bianca que criou o nome. Ela ficou pensando, Deus, como é que eu posso ajudar? O que eu vou fazer? Eu sei, eu tenho habilidade aqui para criar um nome, para fazer marketing. Eu queria ajudar mais. Aí Deus fala com ela, não sei como é que Deus fala com ela. Aí ela vai lá e pensa, quebra a cabeça. Vamos descobrir quem é a Bianca de Bauru. Vamos trazer ela aqui para ouvir, né? Mas depois você me dá o contato. E aí ela pega e cria, ela dá um contexto, ela fala do fala do já, fala do haja, fala... já vi você falando quando Deus fala haja luz, né? E aí haja um jardim aqui. Exato. Então, há um jardim. Engraçado que essa menina criou toda a identidade pra gente e ela... Assim, ela tem o dom para isso. Você está oprimindo essa menina que entregou? Ela se sentiu roubada, ela se sentiu... Né, vai fazer um processo de trabalho escravo agora, porque... Não, ela foi presenteada de pegar o que ela tinha de melhor, dar o pão e o peixe dela, para que Jesus multiplicasse aquele alimento naquele ambiente. Então, a Bianca... Tem tanta gente que quer ajudar, só que assim, gente mal resolvida não sabe conectar outros. Exatamente. Para que a ideia cresça e seja ainda melhor. E vou além, por exemplo, o projeto cresça. Você pode ter um celular muito bom, mas tu não sabe usar, mas o outro sabe. Por exemplo, eu tenho um celular muito bom, joia. Você tem que ter um filho adolescente. Então, mas eu tenho um celular muito bom, eu tiro umas fotos. Cara, mas se tu der esse telefone na mão da Bianca, ela tem outra visão de foto. E é a mesma foto que eu tirei, cara, não é a mesma que ela tirou. Isso é impressionante. Então, quando você entra lá no site lá do Haja, no Instagram do Haja, toda a cara do Haja, ela que dá. Cara, é lindo demais, assim como ela faz, com excelência. Então, como não conectar essa menina e falar assim, cara, o que você está fazendo é eterno? Tudo que nós podemos fazer. Você falou assim para mim, a gente vai fazer vai levar um grupo para... finalmente, vai dar certo agora. Vai dar certo. Da outra vez fechou tudo, Covid. A gente vai levar um grupo do college, IC College, para Gramacho. Pedro vai... receber o grupo lá, a gente já está planejando um monte de coisa. Já tem dois desafios Você me falou lindos. uma coisa, você falou da arquitetura. E tem uma aluna da outra turma, que é arquiteta. E ela me procurou. Eu estava pensando assim, não, ela é da outra turma, tem que esperar a viagem dela e tal. Aí você me disse, eu queria ver os alunos de Gramacho fazendo maquete, mentalidade. Eu quero que eles olhem de cima, viu? Quero que eles olhem, eu quero que eles imaginem, quero que eles sonhem, quero que eles construam. Exatamente. Isso é mentalidade, isso é grandeza. Legal. Cada um fazia a sua casa. Aí eu chego na aula, dou aula de evangelismo para o college, aí falo, existem vários tipos de evangelistas. Aí chego lá em Dorcas. Dorcas era que fez as roupas para as viúvas, e aí quando ela morreu, elas com as roupas, choravam e falavam, foi ela que costurou. Dorcas evangelizava com projeto social, igual minha avó Sebastiana, lá no interior de Goiás. Sempre no final do ano ela ia para a capital, comprava muitos tecidos, fazia uma oficina de costura na igreja e dava roupas novas para a comunidade. Dorcas era assim. E aí, quando eu termino, a Ludmila me procura e fala assim, pastor, eu sou arquiteto. Legal. Eu queria ajudar. Aonde eu ajudo? Ou seja, quem tem algo especial quer ver valor, quer ver grandeza, quer ver multiplicar aquilo que está fazendo. Exatamente. E você dá um presente quando alguém serve na igreja, quando alguém serve num projeto transformador, quando alguém vem e entrega o seu melhor para algo que vai ser relevante. Uma coisa que é interessante quando você fala de conectar, eu vou te encorajar, né? Você que está ouvindo aqui, leia as cartas de Paulo, sempre no finalzinho você vai ver que ele conecta um monte de gente. E tem duas. Manda abraço. Eu fiz um curso... Ele até alinha, né? Falei, isso aí eu vou resolver quando eu voltar aí. Eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e socorrista, porque eu achei que ia ser legal
para aplicar no Borel, apesar por conta do ambulatório. Muito bom. Aí vem a capacitação. Não adianta você ter um amor e ficar botando band-aid, vai ficar eternamente botando band-aid. Exatamente. Foi aprender lá a fazer o... E a gente aprendeu nesse curso da Cruz Vermelha, alguém falou lá, eu achei interessante, que ela falou assim, que a enfermagem ela passa a acontecer e ter mais ênfase quando duas enfermeiras, que a Bíblia diz, Trifosa e Trifena. Cara, e o Paulo fala isso. Saudai, Trifosa e Trifena, que muito me ajudou no serviço com os pobres. Mano, e tá aí 2 nomes lindos você pôr nos seus filhos, né? Suas filhas. Então, que assim, muito me ajudou no serviço com os pobres. Essa conexão quando você chega lá, assim, quando o pessoal chega em Jardim Gramacho, cara, o Eco foi lá, fez um desenho que ele nem percebeu, ele fez um rosto de uma menina da comunidade. Depois todo mundo vê a menina, é você. Ele nem conhecia a menina. E o desenho que está lá na frente lá é lindo. Aí quem gosta de grafite fala, cara, esse cara aqui... Você tem a foto do desenho dele? Tenho. Tá, então a gente vai pôr aqui Legal. na imagem. Eu vou mostrar. Então vejam aí o desenho do Marcelo Eco. Quem tá no Spotify vai ter que ir lá no YouTube para ver. Mas, vai. É verdade. Mas assim, gente que... Eu acabei de falar agora desse menino de uma foto que ele fez, que ficou mundialmente, né? Que é o Tom, que é o Anderson, né? Tom Valentim. Fala da foto. Ela ficou muito famosa porque o Anderson era professor de baixo do nosso projeto de escola de música. Aí entrou um projeto chamado Favela Grafia, toca fotografia. E eles deram um celular para cada morador, jovem do morro. E eles tinham que fazer fotografia e depois iam sortear. E a foto que o Anderson fez foi fantástica. Ele pegou os meninos da Assembleia de Deus que tocam trompete, né, trombone, sax, botou aquela grande marca do rosto dos meninos, que geralmente bandidos, caras que não querem se mostrar, bota aquela camisa e só deixa os olhos. Então, quando você olha a foto dos meninos... Não, mas é a camisa mesmo que ele bota a camisa. Então eles colocam a camisa em estilo de capuz, é isso, que é do jeito que eles ficam com as armas no morro. Isso. Aí, eles estão na escadaria do morro, tirou a foto, mano, acabou. Quando o Favela Grafia printou a foto e publicou, mano, o mundo viu a foto. Ao invés de ser as armas, eram os instrumentos. Mas engraçado que todo mundo, quando via os barracos, eles não sabiam, cara, se era arma. Todo mundo achava que era arma. Quando olhava bem, e a foto dizia assim, nem tudo que se vê é ruim no morro. Estava mostrando que existia muitos meninos que não tinham arma. A arma era música, era cultura. Era uma arma mais poderosa. Exatamente. Né? Cara, E o Anderson foi um dos responsáveis pelo um dos anúncios se eu não me engano, foi da Boticário, Dia dos Pais. Então, aí eu vou ter que voltar. A gente vai tentar colocar essa foto também, da foto do Anderson Valentim. Isso. Mas olha que interessante. A gente olhava para o morro e para os lugares que a gente vai como um potencial, mano. Então tem uma música que a gente fez no Morro do Borel que chama Funk do Borel. Até cantei aqui. Muito bom. Então a música, eu brinco, o pessoal acha que eu canto funk. Nada, só tenho isso na manga e o pessoal fica impressionado. Tinha uma que falava, né, tem muita coisa boa saindo daqui, mas a música fala assim, viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala para sobreviver na legalidade ou na malandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir, tem muita coisa boa saindo daqui. Tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta. Tem quem tem valor, tem quem tem coragem, atitude certa para mudar. Todos têm valor, todos fazem parte nessa vida em comum unidade. Então vem cantar com a gente. Eu moro na Tijuca, na Rua São Miguel, onde o morro mais bonito é o Morro do Borel, no bairro da Tijuca. Na Rua São Miguel, há quem tem, quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade, mostrar o seu valor, amando o seu próximo, como Jesus mandou. Então, cara, você levanta o morro e fala assim, cara, aqui tem muita coisa. Marco, só um adendozinho. Toda vez que eu recebi equipe no Morro do Borel, o primeiro trabalho deles era descer o morro comigo, ficar no pé do morro lá, e com a pranchetinha contar quantas pessoas saem do morro de 5h30 da manhã até 8. Aí você entende a frase. Não é gente que... não, você entende que tem muita coisa boa saindo daqui. É o pedreiro, é o ladrilheiro, é o carpinteiro, e por aí vai. A gente fez uma ação recentemente do Velos, e aí o Wilker, do evangelismo, ele trouxe uma abordagem muito legal. Ele fala assim, que quando você vai para ser boa notícia para alguém, você só consegue se você tiver um olhar lento. O olhar muito rápido vai desprezar os detalhes, não vai encontrar o potencial, a verdade
Então, quando você olhar rápido, você vai julgar muito pela aparência, você vai julgar muito pelas suas experiências anteriores, mas quando você olhar lento, você vai ver, opa, aqui tem alguém esforçado, aqui tem alguém inteligente, aqui tem alguém que está lutando para ser melhor, e aqui você vai encontrando, então, o ouro que cada um tem. Exato. Né? Eu diria nessa tua frase aí, mais ou menos assim, tem o enxergar e o ver. O enxergar é o rápido. E o ver é quando você para ver os detalhes. Tem uma música que a gente cantava muito no morro, dizia assim, ó, vê se não é isso que o cara falou aí. Vou passando pelo morro, passei pelo morro, e aquela cor morena que não se confunde jamais. Então, no morro predomina-se a cor morena, né? E negro moreno. Aí diz assim, bela foi a aceitação, eu senti no coração daquela situação de um povo mendigando o pão, mas o pão da vida, bem mais. Esse é o primeiro passo, eu passei pelo morro, então eu enxerguei o morro. Aí eu quero ver, vou subindo pelo morro e avisto um dilema, quem vacila perdão jamais, a lei é do mais forte, quem vive é quem tem sorte, eis a situação, vamos encarar ou não. A necessidade é bem mais. O terceiro ponto, vou morar aqui de morro e mostrar para aquela gente um Jesus bem diferente. Ele é a solução para o seu coração cheio de conflitos de dor. Aí você vê, você conhece as pessoas, você sabe o nome, Incrível. Você sabe a história. Isso aí é fantástico. Meu Deus. Isso é demais. Isso é bom demais. Meu Deus, tá forte. Eu acho fantástico. Meu Deus. E Pedro, você tem um time assim que trabalha nos projetos, que faz parte das suas equipes, mas você tem um time base sensacional, né? Começando você e Nádia. Você e Nádia, sua esposa. Acho que é Nádia e Pedro. Nádia e Pedro. E tem também o Gianluca, o Noah, seus 2 filhos, que já são jovens agora. 22 e... Uma vez eu vi você pregando num vídeo falando, gente, ora pro meu filho, desviou e tal. E aí eu vi, aí no final você falou que, na verdade, o desvio dele é que ele queria torcer para outro time que não era o Flamengo, né? Vasco, eu falei, não faz isso não. Tá desviou mesmo. Mas aquela revolta de garoto, ele não é seu flamenguista. Ele voltou. Não, voltou, bom filho, volta para casa. São flamenguistas, vou orar por vocês. Graças a Deus. Eu tenho o Gerson, tem o Gianluca no meu casamento, e tem o Gerson Geraldo, que a gente adotou de coração no Morro do Boré, que são meninos preciosos. Então, eu falo que eu tenho 4 filhos. Gerson, Geraldo, Gianluca e Noah. O Gerson é um menino que a gente trouxe para o coração, ele já chegou muito doente na minha casa, a gente tentou fazer todo tipo de tratamento para cuidar dele, mas não, hoje está casado, tem filhos, mas a gente não conseguiu curar, porque ele já chegou na minha casa vascaíno, entendeu? Aí isso não podia mudar, ele já chegou com 10 anos em casa. Então, é o único vascaíno da casa, o resto é tudo flamenguista. Mas falando do seu time base aí, a sua família, né? Você se converteu, você era carnavalesco. E a sua paixão ali pelo samba é algo genuíno, é uma estratégia que você tem. Eu trabalhei no carnaval. Você trabalhou no carnaval. É porque na época eu fazia desenho de propaganda. Aí eu fazia muito bem desenho. Então eu comecei a trabalhar num barracão para ganhar um dinheiro, o cara gostou de mim e falou, tem como você fazer isso? Então o carnavalista mandava o desenho e eu aumentava o desenho para sair para fantasia. Então comissão de frente, bateria, desenho de baiana. E ali, extremamente viciado, né? 18 anos, estava subindo na parede, a noite todo barracão. Então eu gostava de samba, assim, gostava de estar no meio. E desfilei algumas vezes no sentido de ir lá preparar roupa, se deu alguma coisa errada. Então tinha que usar pretexto, né? Grampeador e durex, porque se desse errado a gente estava ali. Mas é uma coisa que era... E nesse contexto você se casa com Nádia. Dona Nádia. Que veio da Suíça. Todo mundo me falava para mim que eu ia ficar para titio, né? Porque eu já estava ficando velho, já um líder de trabalho, um cara já conhecido. Cara, você tem que casar. Eu falei, cara, fica tranquilo. Um dia eu falei para Deus, Deus, me ajuda a não beijar a boca errada. Me ajuda a esperar. E demorou? Pô, demorou pra caramba. Mas aí eu entendi que demorou porque minha esposa estava lá nos Alpes Suíços, onde desce neve, que veio para o Borel, no Monte Borel, onde descia bala para se encontrar comigo. E a gente se encontrou. E a mistura foi boa, E como é que, assim, você é extremamente criativo, você é muito sensível ali à realidade, você se conecta rapidamente, extremamente conectivo.
Eu vejo a Nádia, ela é uma excelente, tem aquele perfil mais gestor, mais processual. Como que funciona assim vocês ali junto nos projetos? Nádia, assim, eu tenho esse lado criativo, mas a Nádia é aquela pessoa que é extremamente, que tudo que ela faz com excelência. Essa gestora com excelência, muito inteligente, né? Mas muito mais, assim, eu acho que tem quem deveria falar isso é ela, mas eu sempre falo, pô, fala isso, amor. Ela é muito na dela, sabe? Mas ela tem coisas muito profundas, assim, que é profunda mesmo. Por exemplo, quando ela veio para o Borel pela primeira vez, ela veio passar um dia. Ela gostou tanto, falou, posso passar 3 meses aqui? Foi para a Suíça, ficou lá 1 ano, trabalhou, juntou dinheiro e voltou para ficar 3 meses. Depois de 3 meses, ela falou assim, eu amei esse lugar. Eu queria dar a minha profissão aqui como enfermeira, né? 1 ano, posso? Eu falei, pode. Ela foi, vendeu tudo que ela tinha na Suíça, juntou dinheiro para ficar 1 ano. E ela veio para ficar esse ano. Só que interessante que quando ela voltou a primeira vez, Deus deu uma palavra para ela. Disse para ela assim, ó, eu vou te ensinar o verdadeiro jejum. De você desatar os laços, de você dividir o seu pão com o pobre e com o faminto. Eu vou te mostrar o que é o verdadeiro jejum. E ela sabia que o lugar dela era no Borel, ela sabia. E quando ela voltou, ela já veio definida, aí ela ficou na África por 6 meses, trabalhou numa escola lá, de vocacionado, ficou 6 meses, voltou, e a gente se apaixonou e a gente casou. Mas a Nádia é assim, faz tudo muito, muito pensado. Tudo que ela quer fazer em Jardim Gramacho, o pessoal pode falar lixão, não sei o que lá, ela quer fazer o melhor sempre para a criança, tudo. Tudo que a gente tenta colocar ali na Ágia, tudo é o melhor. Ela quer o melhor para as crianças, porque as crianças sabem que quando ela sair dali, existe um mundo lá fora esperando ela, que ela já pode falar assim, eu já tive contato com isso aqui, eu sei. Meu Deus. O melhor lugar para você encontrar alguém com quem você vai, porque o casamento é uma união de 2 vidas. Exatamente. Completa. Eu digo que é a segunda maior escolha que você tem que fazer. A segunda maior escolha. Segunda maior escolha. É andar com o pai. Tem gente avaliando de uma forma tão superficial, né? E o melhor lugar para você encontrar é servindo a Deus no seu propósito, onde você vai... tem muitas coisas já resolvidas ali, né? Então, ali, assim, a afinidade ela já vai ser muito mais natural. E você vê pessoas de países diferentes, de culturas completamente diferentes, de línguas e não é fácil. Completamente diferentes. E tem muita coisa aqui que tem que se resolver, né, para que isso funcione muito bem. Mas nas questões mais importantes da vida, havia um alinhamento muito maior, muito uma maior. Convergência profunda, né? Eu vou usar uma frase do meu pastor aqui, pastor Davi. Eu lembro nas minhas crises de querer arrumar uma pessoa, né, de namorar alguém. Eu lembro, falei, pô, pastor, olha por mim, tá brabo, fica sozinho e tal. E eu estava ali na casa dos 27, 28 anos. Ele falou, Pedro, olha só, deixa eu te falar uma coisa. A tua esposa, ela já existe, pô. Ela já está aí, ela está te procurando. E tu está procurando ela. Tu tem que orar assim, Senhor, me ajuda a encontrar ela. Quem é? Quando ele falou isso para mim, eu falei, vou sair captura, né? Então, às vezes, eu ia para uma igreja, num culto, eu ia pregar, no acampamento. Você não sabe, você deixa o cara mais calmo. Não, eu vi algumas meninas bonitas, eu falava, Deus, é essa. Eu tenho que ser essa. Aí rolava uma afinidade, começava a conversar, e a gente começava a falar de propósito de vida, que queria fazer nos próximos 10 anos, tal. Aí, quando eu falava assim, não, eu tenho um projeto do Morro do Borel, de morar no Morro do Borel, de ter uma esposa, a maioria saía pela tangente. Aí aparece uma mulher daquela linda, a Nádia apareceu lá, ela é muito linda, mas assim, nunca olhei para ela com outros olhos. Mas um dia eu ouvi, com licença da música, eu ouvi a música, quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando eu falo dessa música, eu falo que a luz que tinha nela se encontrou com a minha e a gente se completou, que era a luz do amor por pessoas, mutuamente por mim, eu por ela por mim, a gente... São 25 anos de casados. 25 anos de casados. Nádia é uma pessoa incrível. Muito. A gente vai ter que... Assim, deu certo de vir só você dessa vez, porque vai ter a segunda vez. Aí a gente vai fazer com os 2. Ixi, vai ser bom demais. E vai ser bom demais. Esposa, amiga, mãe pra caramba. E pessoa muito sensível. Sensível para as pessoas. E vocês se completam muito, né? Porque... o que vocês estão fazendo ali em Gramacho tem essa continuidade, essa profundidade, tem muito a ver com o que vocês 2 carregam, né? Você falou uma vez do projeto que você fez ali no Natal.
E eu acho que o projeto do Natal, ele é um detalhe, é um dia muito importante, mas ele traz muito do todo, da visão, da profundidade de um projeto social sério. E tem como você falar de como vocês fazem o Natal lá em Gramacho? Eu acho que é fazer junto, né? Porque é o seguinte, quando você pensa Natal em comunidade carente, assim, não criticando o que fazem, tá? Mas só para a pessoa entender. O que você pensa sempre? Vamos repensar, né? Não, o que mas a gente assim, faz. Vamos dar presente para as crianças. Cara, não está errado se dar presente. Legal, a gente dá. A gente dá para as nossas crianças lá. Todas elas ganham um presente legal. Os adolescentes ganham um cartão que eles podem ir comprar o que eles querem. A gente não dá um presente para o adolescente. Ele já tem essa de ir lá escolher. Aí a gente falou, vamos fazer uma ceia de Natal com a comunidade. Só que a comunidade já está um pouco, assim, a palavra é essa, né? Meio viciada com Natal. Algumas datas festivas já estão preparando o que vai acontecer. Por exemplo, Páscoa, vão dar ovo de Páscoa, chocolate. Dia das Mães, vão dar presente. Natal, vão dar cesta básica, isso, aquilo. Então a gente falou, vamos fazer uma ceia. E a gente convidou todas as mulheres, as mães, né, que são as protagonistas da comunidade. Aí, debaixo da árvore. Aí minha esposa falou, então, a gente queria conversar com vocês sobre... A gente quer fazer uma ceia com vocês aqui. Não, a minha esposa falou assim, a gente queria reunir com vocês, só que todo mundo já estava na cabeça que a gente ia pegar nome, número de pé, de sapato, de roupa, para apadrinhar. Trazer tudo para eles. Apadrinhar. Sempre assim, vamos apadrinhar uma criança no Natal. Aí, quando a minha esposa começou a falar, você via o rostinho assim. Aí uma menina falou, mas como assim? Você acha que as pessoas vão vir aqui comer a nossa ceia de fora? Aí minha esposa falou, mas quem vai vir aqui para cá? Não, somos nós mesmos que vamos comer aqui. Aí como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Cada um vai trazer alguma coisa. Mas como assim? O que tem na ceia de Natal? Aí começou a falar, né? Rabanada, aí arroz, pernil, as coisas de Natal, ceia de Natal. Mas como assim, então? Vamos lá. Quem gosta de rabanada aqui? E quem sabe fazer? Então, você pode fazer. Aí começou a pegar rabanada, aí eu faço macarronese, eu faço a maionese. Claro que o frango a gente comprou, a carne assada a gente comprou, um pernil, né? Mas aí cada um começou a pegar um pavê, um bolo, aí começou. Aí todo mundo saiu com a responsabilidade que tinha para fazer a ceia. Aí estava pronta. Então a gente alugou as mesas, toalhas vermelhas. A gente fez o ambiente maravilhoso. Mas a coisa mais maravilhosa, mano, foi quando deu 7h30, que tu viu cada um chegando com um prato, cara. Isso começou a agregar, as pessoas começaram a chegar, todo mundo arrumado e tal. Aí chamei um amigo meu para fazer a música, cantou pra caramba. Rapaz, todo mundo cantando. E a festa, assim, foi maravilhoso, foi fantástico. Então o pessoal ficou assim, poxa, nunca aconteceu isso aqui. Eu falei, não, mas a gente está aqui para fazer junto com vocês. Não é alguém de fora fazendo, é todo mundo. Aí a gente entra com a frase, todo mundo tem alguma coisa para dar. E aí, quando terminou esse Natal, no ano seguinte, o pessoal, quando é que vai ser outra ceia? Quando é que vai ser outra? Aí a gente programou outra ceia. E nessa ceia foi mais interessante, porque acabou a luz em todo o Jardim Gramacho, caiu uma chuva. Falei, Deus, e plano B, o que é plano B? E a gente deu uma parte lá coberta. E sem luz, sem luz. Aí chegou uma moradora e falou assim, Pedro, mas perto da minha casa tem luz. Só que perto da casa dela era uns 200 metros. E chovendo. E o pessoal chegando com comida, a mesa tudo pronta lá. Eu falei, e agora? Aí me aparece um João da vida, sabe? Aquele que toma choque em tudo quanto é lugar. Não, mas vamos puxar essa luz. Mano, os caras fizeram uma gambiarra que puxaram a luz de lá de onde estava até o projeto. O interessante foi que, assim, naquela noite de Natal, só tinha luz no projeto, cara. Uau! Então ficou a luz assim no meio de uma escuridão. E, mano, chegou uns amigos meus com o pagode, começamos a cantar, e todo mundo se alimentando. E, rapaz, foi. Cada um trouxe algo, cada um fez algo, até para resolver, né? Teve quem fez algo ali. Todo mundo trouxe. Para resolver a questão da energia. E veio a pandemia, a gente não fez, né? Assim, por conta da organização já. A gente ficou meio preocupado, falar, fizeram uma festa, a gente se guardou. Mas na última agora, o que eu achei legal é que os meninos que trabalham com a gente, todos eles falaram assim, não, a gente quer servir, cara. A gente quer ser os garçons. E você via eles, todo mundo servindo. Pô, foi... E eles se sentem parte. Isso, para mim, Marco, que é o fantástico. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Tem muita gente que quer dar algo, mas o que é mais profundo que nós podemos dar é a mudança de uma mentalidade. Exatamente. Porque isso muda a vida de alguém. Muda.
Muda. Sensacional. Eu te conheço e, assim, é muito difícil ver você falando de algo para alguém e não falar de Jesus. Você é um evangelista, assim, nato. Você assim, nos deixa, quando você vem, você ministra para os nossos jovens, para a nossa igreja, você deixa, e onde eu te vejo, né, fazendo isso também, você deixa todo mundo muito acreditando que é capaz de evangelizar também. Só que no que você está me falando aqui, a gente está falando muito de projeto social. E eu sei que o que acontece ali é evangelho, é levar o amor, levar os princípios do reino, levar a excelência, transformar a vida das pessoas. E o que você tem visto, assim, de uma forma, como que eu vou dizer, ali do impacto diretamente das conversões, das pessoas vindo para Jesus e qual que é o impacto do evangelho na comunidade? Então, hoje você encontra na comunidade bastante igrejas, mas tem duas que eu acho muito relevante, né? Que eu gosto muito e tenho comunhão com os pastores, que é o pastor da Igreja Nazareno, né? Pastor Luiz, e o Marcos, da Igreja da Íris. Mas uma coisa que me chama a atenção... Da Íris é do projeto da Heidi Baker. Isso. Mas uma coisa que me chama a atenção quando você fala assim, pô, mas a gente percebe que você é evangelista. Eu acho que existe uma palavra que se aplica a todo e qualquer trabalho da igreja. E quando eu falo igreja, não só me refiro a isso aqui, mas igreja com aquilo que Jesus falou assim, ó, aquele que crê em mim, eu e o Pai veremos nele e faremos nele morada. Né? Mas quando a gente pensa de missões, de fazer missões, a partir de um versículo que eu acho que às vezes é um pouquinho mal entendido, quando diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando você fala missões, todo mundo fala, né? Mateus 28, Marcos 16. Mas eu falo que tem um texto antes que, se todo mundo entender esse texto, mano, não tem como você não levar esse reino de Deus de uma maneira profunda. Que é quando Jesus diz assim, ao cair da tarde, o texto fala em João, ao cair da tarde, estando os discípulos reunidos com portas trancadas dentro de uma casa, apareceu Jesus no meio deles e disse, paz seja convosco. E mostrou a mão. E outra vez diz, paz seja convosco. Aí Jesus fala, para mim, que é o versículo que me move. Diz assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu também vos envio. E a pergunta é, como é que o Pai enviou? Por amor. Então, o que Jesus está dizendo é, assim como eu vim, assim e como você eu fala fiz, que o Pai enviou por amor, tem lógica, é perceptível, mas é João 3,16. Não, porque Deus amou o muito, mundo e enviou. Agora, Jesus está dizendo assim como o Pai me enviou, Aí, entendi, eu também vos envio. A pergunta é, como é que o Pai enviou Jesus? Por amor. Então, tudo no reino de Deus, se não for feito por amor, Marco, eu ouso falar isso, é obra morta. É obra morta, com toda certeza. Está correndo atrás do vento. Com toda certeza. Está tentando compensar. É religiosidade. O que move é o amor. Agora, quando eu chego num lugar como esse, mano, eu não tenho como falar logo, Jesus te ama. Não. Eu preciso falar assim, você tem um copo de água para me dar? Que é como Jesus fala com a mulher samaritana. Não é... Amando aquela pessoa. Exatamente. Agora, todo mundo tem informação de Jesus, mas poucos têm experiência. Mas é nessa informação que você tem, dessa pessoa que ela tem, que a mulher samaritana tinha. Ela disse assim, os nossos pais adoraram, e nós sabemos que um dia virá o profeta. E Jesus só, tipo assim, sou eu. Então, informação não é tudo, mas a informação mais a experiência dá o conhecimento de quem a pessoa é. Aí muda tudo. Porque agora a mulher tem uma experiência, ela vai para onde? Para a cidade. E ela chega lá e fala assim, vem ver, porque eu achei aquele que não será ele o Messias. A cidade veio pela informação da mulher. Só que 2 dias depois ela disse assim, agora nós não cremos pela tua informação, mas porque nós tivemos uma experiência com ele. Então, isso é legal, quando você tem isso, você leva em amor e você começa a andar com essas pessoas, cara. Eu diria assim, a minha experiência em relação à igreja, eu tenho os meninos na marcenaria, estão lá comigo. Você chega lá, às vezes, cortando o coração, fazendo uns móveis aqui e tal, mas na hora que a gente senta na mesa, a gente começa a falar de vida. E os meus filhos falam assim, pô, pai, tudo contigo é Deus. Eu falei, filho, não tem como eu não falar, não trazer Deus para minhas conversas, porque ele está aí, ele está em tudo, ele está aqui. E a gente começa a conversar com os meninos, daqui a pouco tu falou, aí a gente faz uma pergunta, aí no outro dia ele fala assim, cara, eu estava pensando naquilo que você falou comigo. Eu falei, então, e aí, o que você achou?
Olha. Aí daqui a pouco, 2 semanas depois, fala, pô, fui no culto ontem, Pedro. Eu falei, que legal, cara. E aí, o que você viu lá? Aí vai. Eu falo assim, então, se você quiser, eu estou aqui para a gente estudar mais um pouco da palavra, vamos embora? Aí a gente começa a destrinchar, mano. Aí você começa a ver que as coisas começam a acontecer. E isso de uma conversa. Aí eu acredito da maneira que eu cresço da Bíblia, de uma maneira talvez muito ignorante. O cara tem sede, mano. Por que ele tem sede quando ele está andando comigo? Porque eu sou sal. Você é sal, sal vai provocar sede. Exatamente. E só tem uma água que mata essa sede. Então, eu acho que é um conjunto de um monte de coisa. Agora, Marcos... Se a gente não está... Porque tem muita gente que pegou a interpretação do sal, porque ali, no contexto que Jesus falou, a carne não vai se perder, então ele vai gerar ali uma propriedade na carne, porque não tinha geladeira e tal, então para que o mundo não se perca e tal. Mas o sal também gera isso, né? Se você não está provocando aonde você está sede por mais de Deus do que você está fazendo, sede por conhecer Jesus, você não está sendo sal. Eu fiquei um tempo na Suíça, quando a minha esposa foi estudar lá, fazer um curso na área de saúde pública, e eu peguei um tempo de muita neve, e era interessante que uma das preocupações das pessoas quando começa a nevar é o quê? Como elas vão andar na rua. Porque é muito rápido, as calçadas ficam logo com gelo, então a possibilidade de você cair é muito grande. Mas você sabe o que o governo faz para derreter o gelo? Para abrir o caminho para as pessoas? Ele joga sal. Sal. E o sal vai derretendo o gelo e as pessoas... Então, eu acho assim, esse sal também abre caminhos, né? Isso é uma coisa que move a gente. Sal gera sede, sal abre caminho, derrete a frieza do coração das pessoas e abre caminhos, porque a frieza é um impedimento. Isso dá uma mensagem. E o sal impede que a carne se perca. Exatamente. A carne de sol é maravilhosa. Muito bom. Agora, tem muita... A nova geração, ela... Pô, Marco, desculpa, senão eu vou perder a linha do pensamento quando você falou aqui. Uma das coisas que eu tenho sentido muita falta, que eu vejo muito, eu gosto de ver pregação, de algumas pessoas que eu gosto de ouvir, mas também vejo alguns que estão aparecendo, ou às vezes mesmo no Instagram, quando tem um cara com a Bíblia vai falar. Mano, uma coisa que eu sinto muito falta nas pregações, desculpa que eu vou falar aqui, talvez a gente me ouvindo não vai concordar, mas, mano, parece que o pessoal mudou muito a mensagem da cruz para uma autoajuda, que não muda em nada. E eu sinto falta em algumas pregações de cruz, mano, de sangue, de transformação, de muda de mentalidade, de mudança de mente, eu estava conversando com o Fábio na viagem para cá. Tem pessoas que é só Isaías 51, mano. Se Deus não dá um coração novo, não tem jeito. E, desculpa, autoajuda não dá coração novo. O que dá coração novo é Espírito Santo, é sangue de Jesus, é entender a grandeza da salvação. Menos autoajuda e mais ajuda do alto, né? Nossa, por favor. E sabe, quando a gente está trabalhando evangelismo, eu tenho trabalhado no movimento Velos, com a galera que vai evangelizar. O Velos é o novo momento do Reação. Então, hoje a gente tem trabalhado com vários ministérios de jovens, várias igrejas do Brasil, um movimento de unidade na ação. E aí, quando a gente vai preparar a juventude para ir para as ruas evangelizar ou para levar o evangelismo como estilo de vida, a gente falou uma coisa que você falou aqui, é tudo sobre amor, é tudo sobre Jesus. Onde tem o amor na sua essência, você está levando Jesus. Sim. E segundo, a gente trabalha muito assim, o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Porque o evangelho não é só essa questão, vou melhorar a vida das pessoas. Quem é que melhora? E como é esse processo? A conversão é um arrependimento. E não é simplesmente você chamar as pessoas para uma vida melhor, mas é uma convergência, é uma reconexão, é uma mudança de direção e ir, de fato, até Jesus. E, senão, não é evangelho, de fato. Exatamente. E é isso que você falou. Tem muita gente pregando o evangelho coach, que calma, né? Tem muita gente que ouve a gente, não, eu trabalho como coach. Não, se você é alguém que é um consultor de carreiras, você é alguém que ajuda as pessoas a crescerem, a fazerem mudanças, ok. Mas se o evangelho foi trocado por isso... É perigoso. É perigoso, não. Perdeu tudo, né? Já era. É verdade. Então, não dá para trocar o evangelho. O que o evangelho faz, nada vai fazer. E eu queria chegar com você também a uma conversa, que a nova geração está falando de mudar o mundo, está falando
sobre combater o racismo, está falando sobre ajudar os pobres, está falando sobre causas e mais causas no meio ambiente, mas às vezes tem causa demais e tem pouca coisa acontecendo. Ação de menos. Ação de menos, muita causa e pouca ação. Mas a gente também não vai olhar e vai dizer assim, vocês são tudo mimizento, ninguém está fazendo nada. Vamos ajudar? Como começar a fazer a diferença? Por onde começar? Como começar a ter ação? Aonde eu estou me envolvido e eu estou falando que precisa mudar? Como começar a ter uma ação efetiva onde eu estou para transformar a realidade? Então, eu falei com uma frase aqui, disse que todo mundo tem alguma coisa para dar. Sim. Né? Então, se você quer começar alguma coisa, não fique esperando. Eu queria, sabe, eu tenho vontade de dar comida na rua para as pessoas, mas eu queria ter uma estrutura. Irmão, tu tem uma estrutura na tua casa, tem um fogão, tu não pode dar 100 quentinhas, faz 2, mano. Se você der 2 com amor, joia. Faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. Não é o que tu faz, porque Jesus falou assim, aquele que dá um copo com água. Copo com água, mano, qualquer pessoa dá copo com água. Não tem, né? Então, assim, o que eu acho, eu pensei no exemplo do meu filho aqui. Uma vez meu filho ligou, ele estava voltando de carro, do treino dele, e passou para comprar um pão que eu gosto, né, que tem um croissant num lugar lá, que só lá tem. Eu falei, traz aí. Aí ele passou. Só que quando ele estava voltando pro carro, ele viu uma família sentada na porta do mercado. Ele olhou, aí ele, vou ajudar. Aí ele falando isso para mim, papo, aí isso aqui eu fiz, fui lá dentro, eu fiz uma compra para a pessoa. Aí eu fui lá e entreguei. Eu falei, e eu aqui na minha cabeça, pensando, gastou quanto? Gastou quanto? Fui saber, né? Eu falei, o que você deu para ela? Não, pai, eu comprei carne, aí comprei uma linguiça, comprei arroz, comprei café. Aí eu só na minha cabeça já pensando, falei, pá. Eu falei, e Gianluca, quanto é que você gastou? Ele falou, pai, eu gastei R$270. Eu falei, tu gastou R$250 para ajudar uma pessoa numa família. Aí minha esposa atrás de mim assim. Assim, eu entendi ela, mas assim. Eu falei, então, tá bom, vamos sentar aqui. Vamos lá, filha. Legal, a atuação foi jóia. Mas peraí, quem era a família? Eles moravam ali ou tinha algum lugar para morar? Porque se eles não têm nenhum lugar para morar na rua, como é que ele vai fazer a carne que você deu para eles ou como é que ele vai fazer o café que você deu para ele e o arroz que você... Você conversou com eles? Não, pai, eu senti que eles... Então, seria... Então, eu falei assim, a primeira coisa que você tinha que fazer. E aí? Não está tudo bem, mas como é que é seu nome? Né? Falei essas coisas. Coisas que são primárias. Então, quando eu vejo essa garotada que quer mudar o mundo, cara, tem coisas que são primárias. E eu digo assim, você quer fazer alguma coisa, você quer mudar o mundo, começa onde tu está. Onde você está? Onde você mora? O que você faz? Hoje tem pessoas que moram num condomínio, moram num prédio, que ela mora lá 6, 7 anos, mas não sabe nem quem é o nome do vizinho da frente. Né? Então, por exemplo, minha esposa lá na Paz faz pães. Eu conto quantos apartamentos tem, a gente faz pão a mais e deixa lá um cestinho de Páscoa e bota um pãozinho lá do 201. Eu sei o prédio que tem criança, vou lá e falo assim, aqui os coraçãozinhos para os seus filhos pintar. Então, você vai mudando devagarzinho. Então, comece com o que tu tem e aonde tu está. Porque aí, eu digo para as pessoas assim, não existe lugar que você não possa ir e não existe nada que você não possa fazer. Porque eu sempre falei assim, quando eu entrei no métier dos crentes, né, que é um mundo surreal, que é uma cultura, que um jeito, eu olho minha cabeça voltando, chegando lá de fora, eu não entendia muitas coisas, até no linguajar, mas fui aprendendo. Mas depois que eu comecei a entender missões, eu queria ir para a África, eu quero ir para a África, eu quero mudar a África, eu quero um avião de comida para a África. Assim, estou aqui dramatizando, eu não podia ouvir, eu chorava. Eu queria ir para a África. Aí comecei a me preparar para ir para a África. Eu queria ir para a África, sonhando em ir para São Tomé e Príncipe, porque lá já falavam mais português. Eu quero ir para lá, eu quero mudar esse mundo. Eu fui para a África? Não, porque depois que eu fui para o Borel, eu comecei a ver uma realidade que estava perto de mim. Mas eu falei assim, eu vou ficar só 3 meses aqui, depois eu vou para a África. Só que depois que passou 3 meses, eu vi muito rápido o morro, como... Eu não sei quem foi o autor que você falou, que é muito rápido. O Wilker, do evangelismo aqui da igreja. Então... Olhar lento. Então eu olhei muito rápido. Vou passar 3 meses no Borel, depois vou para a África. Mas quando eu comecei a ver o Morro do Borel,
as pessoas. Eu comecei a ficar encantado com o lugar. Eu falei, cara, é aqui. E acabei ficando lá 20 anos. Só que depois de 20 anos, a minha esposa vai para o Líbano, vai dar aula de saúde pública lá, volta pelo Egito e fala, Pedro, você precisa conhecer o Egito. Eu falei, meu irmão, olha só, Deus já libertou a gente do Egito. O negócio é Borel, né? E vai de novo para o Líbano, quando volta lá, recebe uma proposta do pessoal e volta em casa. Eu falei, meu irmão, para esse negócio de Egito, para. Só que quando eu estava no Morro do Borel, 10 anos trabalhando no Borel, eu tive uma visão, nada sobrenatural, não. Meditando, como todo sempre. 10 anos no morro, trabalhando. Aí eu olhei para o morro lá, para a pedra, vi a cruz, comecei a pensar na cruz, crucificação, Gólgota, crucificação, Jesus na cruz, Jerusalém, Israel, caminho, né? Comecei a pensar na Bíblia. Falei, caraca, imagina se eu não podia um dia andar onde Jesus andou, hein? Imagina eu poder ir lá na rua, lá no monte, lá no Emaús, onde Jesus falou. Aí comecei a sonhar com um monte de coisa. Aí comecei a lembrar da minha igreja que fazia excursão para Israel, com o doutor Samuel Doctores, Caio Fábio, Ricardo Gondim, meu pastor. Eu falei, eu vou levando mala. Deus toca no coração. Eu comecei, Deus toca no. Olha as orações, Deus toca no coração do meu pastor, para ele fazer uma vaquinha para mim, me levar para Israel. Aí comecei a pensar, aí parei. E aí, para não quebrar aqui a nossa. Eu vou responder cantando. Aí surgiu uma música dessa experiência, a música foi essa. Peça para Jesus que Ele te mostre o caminho, Ele vai ser a luz e direção. Nunca tome atitude assim sozinho, não se deixa levar por falsas ilusões. Ele é a saída, a solução. Acredite com fé, Ele te dá paz. Um dia eu orando falei para Jesus que privilégio seria andar onde Ele andou, mas Jesus fez melhor. Através do Espírito Santo, consolou, enxugou o meu pranto e assim me falou. Mas Jesus, com a sua doce voz, falou que privilégio e o seu maior prazer não era que eu andasse nos lugares que Ele andou, mas que eu permitisse que Ele andasse através de mim nos lugares que Ele nunca andou. Então eu queria andar onde Jesus andou. E aí, orando, Deus falou para mim assim, o privilégio não é você andar onde eu andei, é você permitir que eu ande através de você onde eu não andei. Eu falei, não quero mais para Israel, não. Aí eu comecei a chorar. E 10 anos depois, eu estava no Egito com a minha esposa. E quando eu cheguei no Egito, no meio do deserto, onde a gente ia começar a trabalhar, eu olhei e falei, cara, Nádia, tu é louca, Nádia. A gente está fazendo o que aqui, meu amor, que só tem areia. Olha assim, o cara quer começar um trabalho aqui. A gente foi convidado para começar um projeto com criança em situação de rua. Mas não tinha nada, tu olhar para uma areia. Eu só sabia que tinha pista lá atrás, porque eu vim de lá. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, que lugar é esse? E aí meu filho me puxa aqui, Marcos, fala assim, papi. Falei, fala, Gianluca. Ele, Deus realizou o teu sonho. Eu falei, que sonho, Gianluca? Você não queria andar onde Jesus andou? Eu falei, filho, papai queria em Israel, Jerusalém, não é aqui não, aqui é Egito. Ele falou, papi, mas você ensinou para a gente, lembra que quando Herodes queria matar as crianças, o anjo apareceu para o José e disse assim, acorda, pega Maria e a criança e foge para o Egito. Ele falou, Jesus vem para cá. Eu falei, é mesmo? Pô, eu comecei a chorar, mano. Então, eu tinha um sonho de ir para a África. Aí você fala, mas tá no Egito. Cara, Egito fica dentro do continente africano. Então, quando eu olho para essa juventude, eu falo, cara, não existe lugar que você não possa ir e não existe nada que você não possa fazer. Mas comece aonde você está. Comece com o que você tem. Semeie onde você está, que você não tem noção onde é que Deus pode te levar. E é incrível assim, né? Tem tanta coisa nessa história. Tanta coisa nessa história. Deus fez os dois, né? É. Te levou para o Borel e para a África. Exatamente. Te levou para onde ele andou e para onde ele nunca andou. Exatamente. E claro, assim, tem um valor nas viagens para Israel e tudo. Mas se você tivesse o passaporte que passou por Israel, algumas portas no Egito teriam se fechado. Exatamente. Então Deus, ele respondeu de tantas formas essa oração. Os escolhi planos de no Deus são mais profundos, né? Você sabe quando eu voltei do Egito, eu vi uma música que o pessoal cantava assim, fugir do Egito e do faraó,
E no deserto. Eu falei, mas o que você viu no Egito? Fugir do Egito do faraó. Eu falei, pô, eu queria ficar lá. Tava bom. E hoje, Marcos, se tu me perguntar, pô, onde você gostaria de estar hoje? Eu queria estar no Egito. Eu amei o Egito, mano. Eu amei as pessoas do Egito. Você acha que vai ter uma segunda fase lá? Vou falar de novo, não existe lugar que você não possa ir. Eu fico sempre na espreita e amo muito, tenho muita saudade das pessoas, das crianças. A gente viu muita coisa mudar, gente ser transformada, pessoas dizerem pra gente assim. Eu lembro de uma menina que falou pra gente assim: a vida toda me ensinaram que o cristão não presta, a vida toda me ensinaram que vocês são infiéis, mas depois que eu conheci vocês, eu tô vendo que isso é mentira, isso não é verdade. Então, mano, é assim, coisas que te marcam, você fala que é um peso eterno, né? Quem sou eu para dizer quem vai subir e quem vai descer? Jesus falou que um dia, João 17, depois comprova lá, diz assim: Pai, eu lhes dei a vida eterna. Depois ele diz o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu tem enviado. Então as pessoas podem crer em Jesus Cristo por causa da tua vida. Isso é fantástico. Uau, meu Deus. Quanta coisa Ei, rica. boa. Rica. Incrível, incrível. E é sempre uma experiência marcante, apaixonante. Muito. Ver alguém que fala de Jesus, fala do reino, fala sobre pessoas com lágrimas nos olhos, que nos leva para dentro das histórias. Eu acho assim, eu me emociono muito porque eu sempre acredito assim que o reino de Deus não é feito de comida e bebida, mas de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria não cabe nessa mesa. Uau. Não cabe nesse microfone, não cabe na televisão, no computador, no celular que você tem. Paz, justiça e alegria cabe dentro de gente. Uau. E paz, justiça e alegria se chama Jesus Cristo. E ele disse que queria habitar dentro disso. Isso me deixa muito feliz, porque gente é o que Deus quer alcançar. Meu Deus. Pedro, se quem está nos ouvindo quiser se envolver com o Projeto Haja, quiser enviar ajudar você no marketing, ajudar passando um tempo lá, ou contribuir de alguma forma, como se conectar? Sim, se conectar, a primeira coisa que eu peço a alguém quando me pergunta do Haja ou quer ajudar, eu falo assim, vai lá no site www.haja.org.br, tá lá, você vai lá e vê o que a gente faz, E quando você vê o nosso site, você vai ver assim, que site lindo, cara. De verdade, o nosso site é bonito, leve e tá lá. E te diria assim, te encorajar, tem um blog lá e tem um artigo que a minha esposa, ela escreveu dizendo assim: todo mundo é terra boa. Todo mundo, olha, todo mundo é terra boa. Só que tem gente plantada num saquinho e num pote de ferro, de madeira, que só precisa ser tirado de lá, enxertado no lugar certo para crescer. Leia isso. Depois você pode seguir a gente lá no Instagram, né? Que é haja.org.br. Isso, exatamente. Instagram. Isso. Haja. @haja.org. @haja.org. Isso. Tá lá, Haja. O seu Instagram é Pedro do Borel. Pedro do Borel. Da Nádia. Nádia Rocha. Nádia Barbaça, só. Nádia Barbaça. Isso. Com 2 E. Mas eu acho que uma coisa legal que, assim, pela audiência que você tem, eu curto aqui, eu sempre tenho que ter aqui, eu posso, eu vejo. Mas acho que o maior desafio nosso hoje é que a gente está fazendo com muita excelência tudo, né? E a gente tem crescido. Esse ano a gente falou, para tudo, agora a gente só vai trabalhar com o que a gente tem. Mas que você ore, né, para que Deus assim, nos ajude a manter tudo isso. Porque esse é o desafio, né? De você manter a pedagoga, que a gente vê que é importante, a psicóloga, a assistente social que faz um trabalho assim, maravilhoso. A Fran, né? Eu vou abrir um parênteses. A Fran é uma menina que nasceu, que cresceu no Jardim Gramacho. Os pais dela também envolvidos com essa reciclagem. E essa menina conseguiu estudar, se formou, e hoje está fazendo doutorado e ela é a nossa professora. Uau! Ela é de lá, né? Uau, é pedagoga. Isso é fantástico, uau, né? Isso é incrível. Tem a Carol, que faz um trabalho de psicologia maravilhoso, a Clícia, que maravilhoso. Pedagoga. Tem a Luana, que faz um serviço social, mano, especial demais com cada família, né? As cozinheiras que são da comunidade, o zelador. Então, manter tudo isso é desafio sempre, sempre. Então, assim, ore por isso, talvez você possa
querer abençoar a gente, pode ir lá. Tem todas as informações que você quiser lá de Pra como fazer. para fazer doações. Exatamente. Incrível. Gente, eu assim estou profundamente impactado, mais uma vez, Eu também tá aqui. de conversar com o Pedro. A sua amizade ao longo desses anos, Pedro, ativou muita coisa na minha vida. Eu acredito, eu falo aqui o assunto, né, a espiritualidade, a criatividade, a liderança, isso acontece e é multiplicado no poder das boas amizades, Amém. da comunhão do corpo de Cristo. Eu reconheço assim que Deus trouxe um presente muito especial para a igreja dele no mundo por meio da sua vida. Amém. Ele colocou em você e que bom que você é generoso, que bom que você entrega. E isso marca profundamente todos que te conhecem. Amém. E que Deus continue te usando por onde você vai para deixar essas marcas profundas do amor de Deus. No Borel, no Egito, Jardim Gramacho. Eu também, quando eu conheci Gramacho, eu fiquei com aquele pensamento: esse lugar é no Brasil. Esse lugar é aqui, ó. Eu falo que o Rio de Janeiro está na mesma avenida aqui de São José, né? Você pega a Dutra, você chega lá. E é tão perto. E tu desemboca em Jardim Gramacho. É tão perto e é tão longe. É tão diferente. E isso não pode estar tão perto de nós sem ter o nosso olhar, ter a nossa ação, a nossa oração. Amém. E a nossa doação de alguma forma. E obrigado por trazer isso. Amém. E por ver naquele lugar não o que está lá, mas o que ele pode ser. E as pessoas ver naquelas pessoas não o que elas são agora, mas o que elas podem se tornar e dedicar esse trabalho tão importante, tão Amém. sério, tão excelente. Eu creio. E que Deus continue te abençoando sua família. Eu que agradeço o convite daqui, de poder participar com a turma daqui a pouco. E também agradecer a vocês aqui da Igreja da Cidade, né? Como é que vocês também abraçaram o nosso projeto lá, né? Como é que vocês têm sido generosos com a gente lá. Isso pra gente é muito especial também. Obrigado. E se você mencionou a Igreja da Cidade, né? Quando você participa do projeto Farol da Igreja da Cidade, tem um acróstico ali, né? Mas tem o A, que é ajudar aos pobres. Então, a gente tem, dentro do acróstico, várias frentes de missões. E você participa, então, do projeto Haja também. Com certeza. O Pedro, claro, deixou aqui, né, como você pode se conectar diretamente. Sim. E você fala assim, nossa, a Igreja da Cidade participa como? É por meio dessa contribuição que os membros fazem. Você que é de outro ministério de jovens, é de outra igreja, eu queria também te convidar a conhecer o Haja, a ver como você pode ser parceiro. Sim. E como a sua comunidade de fé pode fazer doações coordenadas, estratégicas para esse projeto. E digo mais, assim, não pensa assim no que você vai poder dar. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Porque a gente fica, eu queria... Não, cara, assim, eu sempre digo para as pessoas, sabe o que é o perigoso? É você fechar os olhos e falar assim, Senhor, o que eu posso dar e o que eu tenho para dar. Agora, o perigoso é tu ouvir ele falar contigo. É uma oração perigosa. É perigosa. Mas então, obrigado. Pega o seu equipamento aí de esportes radicais e faça essa oração. Exato, obrigado. Porque você não sabe onde vai parar. Obrigado. Tamo junto. Leva um beijo para sua família. Darei. Linda, incrível. E eu quero ter depois, né? Dá para fazer o podcast de uma conexão linda que você tem, que é o Marcelo Eco. A Bianca, que criou todo o seu projeto de marketing. Mano, são duas pessoas bom demais, mano. De vez em quando você ouve um podcast e fala, você tem que levar fulano, você tem que fazer isso. Olha que legal que você falou lá e tal. E obrigado por ser alguém que também acompanha aqui o Creatives. Com certeza. Porque eu acho que a proposta é muito legal. Essa proposta de você aguçar no garoto, no jovem, qual é a vocação dele? E o que a gente estava conversando no café. Talvez o cara falasse, cara, eu quero cuidar de gente. Deus vai te dar uma ferramenta chamada medicina. Eu quero trazer mais justiça para esse Brasil. Cara, Deus vai te dar uma ferramenta chamada direito. E quando você se preparar para tudo isso, pode ter certeza que... É onde você está. Não se esqueça que quando você vê o Paulo se convertendo ali no livro de Atos, quando você passa uma página... Já passaram 10 anos, tá? Que ele se preparou para... E teve o tempo dele na Arábia, que ele fala lá em Gálatas,
que ele ficou um tempo se preparando Exatamente. e depois voltou. Isso, Alguns anos. Exatamente. Alguns anos. Alguns anos. A gente quer mudar tudo rápido. Então começa onde E você olha tá. que depois de alguns anos, quando ele volta, o povo ainda acha que ele vai vir matar os crentes. Exatamente. Né? Que Jesus perdoa, mas o povo não esquece. E desconfia deles. Aí Barnabé vai lá e patrocina Paulo, fala, pode confiar que está na minha conta. Aí dá certo. Mesmo com preparo, vai ter gente que vai ter que fazer a sua. Exatamente. É isso aí. Gente, que papo incrível. Obrigado por ser parte da ativação criativa de Deus na Terra. Obrigado por estar com a gente nessa mesa até agora. Multiplique, criative-se aonde você está, para que outros sejam ativados por meio dessa conversa que ativou você também. Criative-se, o extraordinário te aguarda. Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca o @criative_podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Criative-se para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.